Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a a juntar as perninhas do seu bonequinho para elas ficarem dessa maneira assim, ó, contínuas, sem nenhuma separação, sem fazer costura e sem deixar buracos também aqui embaixo, tá? A gente começa já com as duas pernas prontas. A primeira delas você vai fazer o último ponto, não vai terminar aqui com ponto baixíssimo, só vai puxar a linha, tá? Pode deixar mais ou menos uns 10 centímetros de linha. E vai deixar dessa maneira assim, tá? Com esse degrauzinho mesmo. A segunda perna a gente não vai arrematar, a gente vai manter a linha aqui e a gente vai continuar o corpo a partir dela, certo? Algumas receitas pedem correntinhas entre as pernas, algumas não. Se a sua não pedir, é só começar depois as correntinhas. Se pedir, é aqui que você vai fazer, tá? Aqui na minha receita eu vou fazer 3 correntes. Feitas as 3 correntes aqui na segunda perna, eu vou pegar novamente a primeira para começar a juntar. Eu vou colocar a minha agulha aqui no primeiro ponto que seria da próxima carreira dessa perna, certo? Então, terminou aqui, né, a perna, a gente deixou o degrauzinho, eu vou começar logo aqui do lado. E assim vai ficar bem contínuo o trabalho, sem nenhum degrau. Se a sua perna tiver pezinhos, que é importante ficar para frente, você vai trabalhar nas duas pernas de maneira que você vai fazer alguns pontos extras nas pernas. Então, por exemplo, se tivesse um pezinho viradinho aqui para frente, eu iria começar essas correntes bem na lateral da perna, tá? Aqui é o meio do corpinho do bichinho, é essa parte aqui que a gente está fazendo, tá? Então, se ele tiver um pezinho aqui para frente, é importante deixar alinhado essa emenda aqui. Como é que você faz isso? Se a carreira acabou aqui, por exemplo, com o pezinho tá aqui, a carreira acabou aqui, você vai continuar a volta até chegar aqui, com pontos baixos, tá? E aí não tem problema, não vai ficar diferente a altura das duas pernas só com esse pedacinho extra de pontos, tá? Só para ficar alinhadinho se tiver pés. Então, se tiver os pezinhos, lembra de alinhar para frente, se não, é só pegar a correntinha e continuar aqui na primeira perna que a gente fez. Continuando aqui nesse ponto, bem do lado do último ponto que a gente fez. Vamos lá. Agora, a gente vai trabalhar normalmente, ó. Colocou a agulha aqui no meio e trabalha normalmente com 12 pontos aqui em volta dessa perna. Ou seja, você vai fazer a quantidade de pontos que a receita pede em toda a volta aqui da perna, tá bom? É importante contar os pontos para que você não se perca e não faça ponto a mais ou a menos, tá? Aqui nos 2 últimos pontos, você vai ver que vai ficar meio frouxinho aqui, tá? Então, você vai segurar bem firme aqui a linha de arremate da primeira perna, segura ela firme aqui atrás do dedo e faz os pontos para eles ficarem em tamanho normal. Se aqui os pontos ficarem muito abertos, é isso que causa os buracos, tá? É uma das coisas que causam os buracos. Então, dá uma puxadinha aqui com essa mão antes de fechar o último ponto aqui, ó. Fechei o último ponto. Depois a gente vai prender essa linha, não se preocupem. Aí a gente vai fazer agora, a receita provavelmente vai pedir, na correntinha. Para evitar buracos, a gente tem que perceber uma coisa. A correntinha, ela de frente, ela tem a linha de cima e a de baixo aqui, né? Parece que ela tem só 2. Mas quando a gente vira atrás, a correntinha tem essa linha aqui também, ó. Então, quando você pega, tá vendo aqui essa linha bem aqui no meio da correntinha? Quando a gente pega só a de cima ou só a de baixo, fica um buraco aqui no meio. Por isso que a gente vai pegar 2 linhas da correntinha aqui na parte de trás. A gente tá fazendo a parte de trás, aqui o bumbumzinho do bichinho, tá? Essa parte aqui a gente tá agora. A gente vai olhar a correntinha lá na frente e vai deixar de lado só uma das alças dela. A gente já vai pegar 2, tá? Vindo de trás aqui, olhando de trás, é esse buraquinho aqui que a gente vai pegar. Ou seja, olha só onde eu coloquei a minha agulha. Eu não tô pegando somente essa alcinha aqui, ó. Eu tô pegando essa alcinha e mais o meio da correntinha, tá? É isso que vai prevenir de ter buracos. Você, quando começa a mexer com a correntinha aqui, logo já atrás aqui do trabalho, você já pega 2 alças e não só uma.
Então, vamos lá. Como são 3 correntinhas, são 3 pontos que eu vou fazer aqui no meio, tá? Lembrando de fazer os pontos bem fechadinho, tá? Sem abrir muito, para não ficar buraco. 3 pontos na correntinha. Agora, eu vou seguir trabalhando essa carreira ainda não acabou, ela começou aqui na primeira perna, tá? Eu vou pegar agora a perna, a segunda perna que eu fiz, vou fazer em toda a volta dela aqui, tá? Olhando aqui de cima, ó, vamos entender aqui de cima como é que foi. A gente começou a carreira aqui na primeira perna, fez toda a volta, fez a parte de trás da correntinha. Agora a gente vai fazer essa volta aqui da primeira perna, tá? Se você preferir, você pode até marcar o primeiro ponto aqui. O primeiro ponto vai ser o primeiro ponto que a gente fez na primeira perna. Esse é o primeiro ponto dessa carreira, tá? Então, vamos lá, eu vou marcar ele aqui. Pronto, já deixei marcadinho o ponto aqui pra gente não se perder, tá? Agora também é um ponto onde forma buraco, tá? A gente vai fazer o ponto bem apertadinho. A correntinha saiu daqui, tá vendo, ó? Foi daqui que a gente partiu para fazer as correntes. Então, a gente vai pegar o ponto do lado. Pega sempre segurando bem firme para não abrir buraco, ó. Sempre com o ponto bem apertadinho e também 12 pontos aqui nessa perna também, tá? Feitos os 12 pontos aqui na segunda perna, só vão faltar mais 3 pontos que são o outro lado da correntinha. Então, recapitulando o que a gente fez, tá? Vou virar assim para ficar como estava no início, pra gente não se confundir. Essa linha aqui é do arremate da primeira perna, a gente ainda vai deixar ela aqui por um tempo. A gente, então, fez 3 correntes aqui e aí sim começou a carreira. Os pontos aqui da primeira perna, os pontos na correntinha, os pontos aqui na segunda perna e agora os pontos do outro lado da correntinha. Como a gente já pegou 2 partes da correntinha, só sobra uma alcinha, vai ficar bem fechadinho, ó. Uma alcinha, 2 alcinhas, 3 alcinhas. Tá vendo, ó? Aqui, ó. É aqui que a gente vai pegar para fazer. Só tem mais uma alcinha da corrente. Então, são 3 alcinhas que vão ter aqui agora pra gente fazer. E depois que eu fizer as partes de trás da alcinha, da correntinha, pronto, minha carreira tá feita. Você já consegue ver que não ficou buraco aqui, ó. Não tem buraco nenhum entre as perninhas. E vamos lá, de cima, retomando o que a gente fez então. A gente começou aqui com a primeira perna solta, a segunda perna. Na segunda perna, sem arrematar, fizemos 3 correntinhas. E aí fizemos 12 pontos aqui na primeira perna, 3 pontos aqui desse lado da correntinha, 12 pontos aqui na primeira perna e mais 3 pontos do outro lado da correntinha. E nisso estão unidas nossas perninhas. Agora, se você continuar aqui o corpo, você vai ver que não vai ficar nenhum buraco, né? Você pode seguir normalmente a receita, mas o que acontece? E se ficar buraco? Se ficar buraco, você vai usar essa linha que a gente deixou para trás, lembra? Então, a gente vai pegar essa linha e vai fechar os possíveis buracos que possam aparecer. Se você é iniciante, é normal que às vezes um ponto fique um pouquinho mais frouxo, outro mais firme, mas é normal que apareça buraco. Usa essa linha, fecha o buraquinho ali, arremata e fica perfeito, tá? Eu também gosto de deixar essa linha arrematada com um nozinho aqui por dentro, tá? Eu passo ela num outro ponto e dou um nozinho para que não fique frouxo esse último ponto da perna, beleza? E agora é só você continuar a receita e você vai ter as perninhas, assim como esse ursinho aqui, unidas sem nenhum buraco entre. Ó, dá para perceber que não tem nenhum buraquinho aqui entre as pernas. Fácil, né? Não tem nenhum segredo. Se você quiser receber mais dicas como essa, é só se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar também o nosso Instagram, @atelielaiá, para mais dicas de como deixar seus amigurumis cada vez mais bonitos. Tchau, tchau!